Shani Carivanity, a gente está se aproximando aí de uma data muito importante que tem a ver, é claro, com o vídeo, sempre vai ter, que é o dia de São Marcos. Hoje é dia 24 de abril, dia de São Marcos é amanhã, dia 25 de abril. Portanto, eu já deixo aí com que vocês fiquem preparados para o dia de São Marcos, caso você ainda não comprou o Evangelho de São Marcos, que é o patrono da Sereníssima República de Veneza e continua sendo o patrono também da região do Vêneto. Hoje em dia, por mais que não seja mais a República, continua sendo o patrono da região e de todos os Vênetos. Portanto, isso aqui é o Evangelho de São Marcos. A tradução foi feita por mim em língua vêneta, a primeira tradução feita em língua vêneta aí. Então, você pode adquirir o seu também e já vai se preparando, né? Claro que não vai ter tempo para obter o Evangelho de São Marcos para amanhã, né? Para o dia 25 de abril, mas a gente já pode ir se preparando para outros anos também, por que não? E eu já aproveito e mostro para vocês a bandeira, né? Tem a bandeira do Vêneto aqui, né? A bandeira da Sereníssima República de Veneza. Nós temos 7 modelos, essa aqui já está empacotada e eu mostro também no vídeo um dos modelos mais famosos que existe aí da bandeira do Vêneto, né? Da Sereníssima República de Veneza. Para caso você tenha interesse, entre em contato. Eu disponibilizo todos os modelos para compra também e assim a gente já se prepara para essa data que é fundamental. Sempre acontece um evento mágico, fabuloso lá no Vêneto, sempre no dia 25 de abril, eles se reúnem na Praça São Marcos em Veneza, que é a capital, né? Foi a capital da Sereníssima República de Veneza e continua sendo a capital da região do Vêneto. Então, para quem tem oportunidade, se algum dia conseguir ir lá e comemorar junto com os vênetos, caso contrário, a gente pode fazer a nossa comemoração daqui também. Aliás, fica para nós que somos entusiastas da cultura vêneta, das tradições vênetas, por que não algum dia a gente também não fazer uma comemoração assim em algum local, óbvio, do Brasil, em algum dos locais aqui do Brasil de imigração, colonização, vêneta, a gente também montar de repente um evento, alguma coisa que reúna aí todos os descendentes de vênetos espalhados pelo Brasil no dia 25 de abril, que é a data de São Marcos, para a gente fazer uma grande comemoração assim como ocorre lá. Olha, foi algo que eu pensei agora e me parece uma ideia bem bacana. É claro que precisaria a gente estipular os custos, estipular esse tipo de coisa, quantas pessoas viriam, enfim, pelo menos uma base, uma média, mas nos próximos anos eu acredito que eu estaria ali inclinado a fazer algo desse tipo, por que não, Todo dia 25 de abril, vocês pensem, os vênetos, os descendentes de Vêneto no Brasil se reunirem em algum lugar aqui do Brasil de colonização vêneta, já que não é possível, infelizmente, a gente ir todos os anos lá para Veneza, porque os custos realmente seriam muito altíssimos, mais do que vir para cá. Bom, fica uma ideia aí, vamos pensar nisso seriamente. Antes da gente começar o vídeo, esse vídeo a gente finaliza essa série mostrando como era o Vêneto antes da República de Veneza, e nós começamos pelo interior. Falamos sobre as outras províncias, hoje províncias, Veneza, Treviso, Belluno, Verona, Vicenza, Rovigo. E é claro que a gente precisa falar sobre Veneza também. Ah, mas Fernando, não era Veneza a República de Veneza? Sim, mas nem sempre foi a República de Veneza. É legal que a gente veja um pouco antes o que ela era e, claro, um pouco do seu processo bem resumido de como ela se torna a República de Veneza e como ela vai ali, querendo ou não, tendo o domínio das outras regiões. Isso pode ser que seja muito mal interpretado, muito mal explicado, às vezes explicado de uma forma meio tendenciosa a dizer que, principalmente depois da Revolução Francesa, isso foi o que os franceses revolucionários tentaram fazer com o povo, deixar essa ideia que a República de Veneza é que fez a opressão ali desses povos. E não é verdade quando a gente vê na história, a maior parte do Vêneto se cedeu à República de Veneza. Como a gente já viu nos vídeos antepassados, os vídeos
que já foram exibidos e a gente vai reforçar aqui nesse. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que é postado aqui no canal, sempre tem, né, vídeo novo, e assim você vai alimentando a sua cultura, né, a cultura vêneta, e vai ficando sempre em dia. Tem muita coisa que algumas pessoas, eu tive numa live aí, na verdade, uma entrevista de um podcast que vai ir ao ar, eu vou divulgar um pouco mais próximo, né, de ir ao ar. Eu tive numa entrevista, a pessoa disse, poxa, todo dia eu aprendo alguma coisa nova, coisas que eu nem sonhei que pudessem existir, né, ligadas a pessoa também é descendente, né, de vênetos. E o canal vem justamente com esse propósito, para fazer com que vocês todos os dias consigam absorver algum conteúdo relacionado à nossa história, à nossa cultura e principalmente à nossa língua, tá bom? Então vamos lá, olha só, Veneza, né, para falar sobre Veneza. Então em 452, os hunos de Átila conquistaram algumas regiões ali, né, ao norte da Itália, principalmente Aquileia, Concórdia e Altino. Altino que era um lugar bem famoso ali para aqueles que viriam a se tornar os primeiros venezianos também. Nestas ocasiões, é provável que as populações dos territórios saqueados se refugiassem temporariamente na zona lagunar, que é o que? A zona de Veneza, da cidade de Veneza ali, aquela região cheia de lagoas, a zona lagunar. Na época surgiram assim apenas pequenos povoados, na verdade, né, nas zonas lagunares, que se sustentavam na pesca e da exploração de sal. Então ainda não existia uma comunidade. Às vezes se incorreu, né, diversas vezes na história vêneta, esse equívoco de dizer que Veneza foi montada por conta de Átila, que Átila expulsa essas pessoas daqui, ou que assusta essas pessoas, e a Veneza que a gente conhece nos dias de hoje foi feita ali por conta desse período. A verdade é que sim, claro, esse período muitas pessoas se esconderam, foram, né, migraram para essa região de Veneza, mas não é o principal, né? O principal que dá uma força mesmo motor, a gente vai ver daqui a pouco. Olha só, a principal migração para Veneza, ela de fato ocorre após a invasão dos lombardos, né, e não de Átila. Átila, sim, houve um pouco, né, dessas pessoas começaram a se mudar para lá, mas era algo assim muito incipiente. Então depois dos lombardos que inicia um fluxo muito mais poderoso para aquelas lagunas ali. Uma das consequências da nova invasão foi a transferência das autoridades, aí sim, né, das autoridades civis e religiosas, muito provavelmente seguidas por uma parte notável dos habitantes dos centros do interior para o litoral, onde os portos de Chioggia já tinham sido reforçados e desenvolvidos no século anterior. Assim sendo, quando a gente vê a história, quando ela inicia com a invasão dos lombardos, muitas autoridades civis e religiosas tomam a decisão de sair desses locais e migrarem para Veneza. Então sim, a gente começa a falar naquilo que mais tarde se tornaria a Veneza que conhecemos hoje, poderosa, porque existiam essas autoridades que decidiram ir para esses locais também. Quando só tinham trabalhadores ali, pessoas comuns, é um pouco difícil dessa estrutura assim, né, crescer, mas quando vão pessoas instruídas, os civis, ou que tinham poderes mesmo, né, e religiosos, o negócio começa a ganhar uma cara diferente. Os primeiros cidadãos da cidade de Veneza não podem ser considerados fugitivos, como os seus antepassados, mas já tinham eles desenvolvido diversas atividades no mar. Então já existia assim um campo ali muito forte de sustento. Muitos deles ainda viviam da pesca e do comércio de sal, outros eram carpinteiros, mas os mais ricos já empurravam o seu comércio para fora da lagoa. Então eles já faziam comércio com outras regiões do Vêneto e fora do Vêneto também, e fora da península italiana também já existia esse comércio aqui. Nas ilhas lagunares, perto de Malamocco, que é uma cidade veneziana, a transferência da cidade ducal deve ter levado a uma intensificação dos assentamentos. Em 775 a 776 foi aí criado o Bispado de Olívolo.
Durante o governo de Angelo Partecipacio, de 809 a 827, a sede ducal, a sede do Doge, né, foi então transferida de Malamocco para entre Rialto e San Marco. Foram construídos os mosteiros assim de San Zaccaria, um primeiro palácio ducal e a primeira basílica de São Marco. Aí já começa a ter um pouco da cara de Veneza que nós temos hoje, né? Uma Veneza, a Veneza de hoje, só que uma proto-Veneza, né, dos dias de hoje. E, portanto, em 828, os venezianos transferiram o corpo do evangelista Marcos para a capela do Palácio Ducal, já construída nas Ilhas Reais, ali perto do que seria a futura Praça de São Marcos. Antes disso, São Marcos não era o patrono da República de Veneza, né? E aí, depois desse momento, ele passa a ser. Em 897, o doge Pietro Tribuno ergueu uma defesa entre Olivolo, isso estão falando sobre os muros, né? Ele ergueu muros ali entre Olivolo e Rialto. Os materiais de construção desses edifícios, segundo o costume da época, foram retirados das ruínas das antigas cidades romanas mais próximas da costa, nomeadamente de Altino. Muitos dos venezianos, enfim, que fugiram naquele momento, também vieram de Altino, principalmente lá desde o início de Átila, né? E ali, Veneza, já nesse período, rivalizava com Gênova. Um dos principais inimigos assim dos vênetos eram os genoveses. É claro que não era algo como ocorria com os turcos, evidentemente não, porque os genoveses também eram cristãos, eram ocidentais, eram vizinhos, mas existia assim uma guerra, uma briga comercial, né? Não era uma briga ideológica, não era uma briga religiosa, mas era sim uma briga comercial. E o seu domínio sobre o Adriático era tal que os venezianos se referiam a ele com o nome de Golfo de Veneza. Então, de fato, em vários mapas ali que vocês vão enxergar, está escrito Golfo de Veneza, né? O Doge, em uma expedição diplomática e militar ao longo da costa da Dalmácia, no ano 1000, recebeu o ilustre imperador romano do Oriente, né? E aí o que acontece é que o Doge também ele recebe do imperador um título que ficou bem famoso e que deu uma certa glória ali para os doges de Veneza, da República de Veneza, que era o título Dux Dalmatiae, ou seja, o doge, né, da Dalmácia, ou o duque da Dalmácia, né, podemos dizer assim, Dux Dalmatiae, em latim. Então era um título muito importante para aquela época ali. Em 1174, Veneza fez uma aliança com o Sacro Império Romano com a intenção de sitiar Ancona. Ancona era na época, uma outra pátria, né? O cerco de Ancona falhou militarmente, mas teve a vantagem para os venezianos, que tinham recentemente perdido a aliança de Bizâncio. Então eles fortaleceram assim a aliança com o Sacro Império Romano também. E claro que depois essa aliança com Bizâncio volta e fica um clima assim diplomático entre o Império Bizantino e o Sacro Império Romano. Nunca se teve ali uma indisposição séria entre os dois. Claro, com o Império Bizantino houve sim um período em que a República de Veneza já era muito maior e estava emprestando dinheiro, né, para eles. Bom, o chefe do governo, como a gente sabe, era o Doge, correspondente ao latim dux. Teoricamente eleito vitalício, mas só que na prática, muitas vezes, o Doge foi forçado a renunciar ao seu mandato na sequência de resultados insatisfatórios do seu governo. É por isso que muitos filósofos antigos, gregos e, enfim, outros cientistas políticos, ou pessoas que até vieram antes dos cientistas políticos, por assim dizer, como os gregos e aqueles que vieram a posteriori aos gregos, defendem sempre que o melhor sistema seria, né, a monarquia aristocrática. Não é o sistema que a gente vive hoje, não são ditaduras, não são nada disso, mas sim uma aristocracia, uma monarquia aristocrática, porque você tem ali assim a figura do rei, que é aqui
representada pelo doge, eles chamavam ele de príncipe, né? O Sereníssimo Príncipe era um outro título que ele tinha, o Sereníssimo Príncipe, mas existia uma aristocracia que não deixava com que certas coisas proliferassem, né? Então, aquele doge que tinha resultados insatisfatórios ou que até mesmo tentava emplacar uma dinastia, ou seja, passar aquilo para seu filho, né? De modo hereditário ali, e também de maneira que não existisse mais forças, digamos, republicanas do modo da eleição, essas pessoas foram totalmente eliminadas, né? Eles tiravam do governo. Então, se não me engano, Aristóteles já defende isso, né? Platão já defendia isso também, que o melhor sistema seria uma monarquia aristocrática, e a gente consegue ver esse sistema funcionando de um modo assim, não sei se perfeito, né? Mas de um modo muito convincente, tantas vezes na República de Veneza. É óbvio que erros também existiram e falhas existem, todo sistema é falho, mas a gente está aqui tentando pontuar qual é o melhor sistema daqueles que existem, né? Não está dizendo que não existe erros e falhas em todos os sistemas. Bom, ao longo dos séculos, Veneza foi um dos portos principais de partida dos cruzados também. Então, os cruzados partiam principalmente do porto de Veneza. Era muito comum essa imagem aqui. A primeira cruzada, que ocorre entre o ano 1095 a 1099, foi a primeira de uma série de expedições que tentaram conquistar a Terra Santa, invocadas pelo Papa Urbano II durante uma homilia proferida durante o Concílio de Clermont, em 1095. Começou como uma vasta peregrinação do cristianismo ocidental e terminou como uma expedição militar da Europa Católica para reconquistar os locais sagrados do Oriente Próximo que haviam caído sob controle muçulmano durante a expansão islâmica anterior, entre 632 a 661. Para quem não sabe, também eu faço um breve resumo no meu livro aqui, o Evangelho de São Marcos, ali no início, né? Também porque é o que era necessário ser dito para explicar a história do corpo dele ter ido para Veneza, né, de São Marcos, que um dos primeiros lugares a se cristianizar foi o norte da África. Inclusive, muitos ritos do norte da África passaram para Roma. A Roma, até o século IV, fazia os ritos cristãos, né, os ritos católicos, em grego antigo, e a partir do século IV inicia com essa influência lá do Oriente, traduzir os ritos para o latim. Vejam só, né? Roma, que a língua de Roma era o latim, não fazia os ritos cristãos em latim, mas sim em grego antigo. E a partir dessa influência aqui do norte da África, inicia-se esse contexto aqui também dos ritos em latim. Então, o norte da África era extremamente tradicional, católico tradicional naquele período, e aí, após o advento do islamismo, a gente sabe que o islamismo sempre surgiu, enfim, né, desde muito cedo surgiu com essa cara não só religiosa, mas bélico. Então, se você tira o aspecto bélico do islamismo, desde o início, ele não é mais o que ele não é mais islamismo. O aspecto dele é religioso bélico, né? Então, ele tem esses dois braços. E ali, depois de certo período, inicia essa expansão do islamismo por meio desse aspecto muito militar, muito bélico, e conquistar os lugares mesmo assim à força e converter as pessoas à força, de modo que os cristãos que estavam nessas pátrias no norte da África, eles eram considerados, aqueles que não se convertiam, né? Eles eram considerados cidadãos de segunda classe. E vejam que as cruzadas, a primeira cruzada acontece só em 1095, né? E o islamismo ele se expande praticamente por completo ali no norte da África e converte as pessoas e conquista os territórios já finalizando em 661. Então uma reação foi muito tardia, né? O Papa convocou uma reação muito tardia até, justamente porque depois dessa expansão desse domínio do islamismo,
é que se começa a vir muita notícia, a vir muito conhecimento de que haviam os cristãos ali no norte da África que estavam sendo maltratados, que estavam sendo muitas vezes perseguidos, mortos ou considerados como cidadãos de segunda classe. Por exemplo, num julgamento, se acontecia uma briga na rua entre dois muçulmanos e um cristão tivesse visto, eles chamavam lá para o tribunal e, antes de tudo, eles pediam: ok, mas você é muçulmano, é islâmico ou é cristão? Então a pessoa falava: não, eu sou cristão. Então não vale. Eles tiravam a pessoa do tribunal porque não valia nem a resposta, não valia nem o testemunho da pessoa. O testemunho ocular, a pessoa viu um negócio acontecendo, nem valia porque era cristão. Então era um cidadão que não era cidadão, era uma pessoa que não valia nada. Aí, ao decorrer disso, vocês podem também desconfiar que muitos abusos aconteciam com essas pessoas lá, né? Só por serem cristãs, porque a lei não defendia nada, né? A pessoa podia ser, enfim, morta, ou coisas piores também, como ter todos os seus bens roubados, mulheres estupradas, enfim, né? Homens, de certa medida, até escravizados às vezes, e a lei fazia quase nada ou nada porque se tratava de um cristão, né? Então não valia nem o que comia para eles, por conta de toda esse clamor que se fazia o Papa: olha, a gente está apanhando que nem bicho aqui, né? Enfim, eram famílias ali, normais, e aí então o Papa decide convocar. Bom, o que ocorre aqui é que, assim, a cruzada, a primeira cruzada, ela terminou em 1099 com a captura de Jerusalém, né? Então Jerusalém vira um reino cristão naquele período. Em 1100, Veneza enviou uma frota de 200 navios a Jaffa para ajudar os cruzados, tentando em vão conquistar Acre, apesar de ocupar Haifa. Posteriormente, a República de Veneza cooperou no cerco, conquistou Sidon e, em 1100, também depois conquistou Tiro, em 1124. A República de Veneza também participou na terceira e quarta cruzadas, a convite do Papa. Emblemático, a gente sabe, foi o cerco ali e o saque de Constantinopla em 12 de abril de 1204. A gente já falou sobre isso no canal, onde os cruzados e os vênetos, liderados pelo doge Henrico Dandolo, desferiram um golpe muito severo na população do Império Bizantino, marcando o declínio do Império Bizantino. Muitos dizem: o Império Bizantino foi derrubado pelos turcos. A grande verdade é que o golpe de morte mesmo, quem deu foi Henrico Dandolo, o doge aí. Aí também tem aquele lado que já foi mencionado em outro vídeo aqui, das pessoas acharem: mas como pode a República de Veneza, um reino sendo contra outro reino cristão? Não é bem assim, né? Existia um outro conflito anterior, que traíram, inclusive, o próprio Henrico Dandolo lá em terras bizantinas. A tradição conta que os bizantinos até deram uma paulada na cabeça dele lá para tentar matar ele, e que ele ficou cego quando ele assume aqui a República de Veneza. Ele já estava completamente cego, tá? E bem velho, Henrico Dandolo. E mesmo assim ele fez façanhas aí incríveis. Então, tudo leva a crer, né? Se você não assistiu esse vídeo aqui, eu recomendo, tá? Que eu comentei aqui sobre a Quarta Cruzada. Tudo leva a crer que, na verdade, foi uma vingança, né? Por isso, foi uma vingança. Bom, as cruzadas deram a oportunidade de consolidar a posição no Oriente ao conseguir conquistar pontos-chave para o comércio, principalmente. A República de Veneza havia se tornado, de fato, um monopolista no tráfico de mercadorias que convergiam da Europa Ocidental e do norte da Itália. Bom, aproveito e faço uma pausa também. Temos calendário, né, do Vêneto. O calendário aqui ele vem lá do Vêneto, todo escrito em língua vêneta, calendário 2024. Se você quiser, também tem bastante história aqui, ele está escrito em língua vêneta, mas também não são só datas, né? Nós temos outras histórias aqui, enfim, que abordam a cultura vêneta dentro do próprio calendário. Então é muito importante, né, que você apoie a sua cultura e também vá se educando na sua própria cultura. Olha só, a República de Veneza destacou-se imediatamente pela sua paz social e relativa liberdade em comparação com todos os outros países europeus. A Sereníssima adquiriu, através da diplomacia da guerra,
o domínio dos poucos territórios no interior veneziano necessários ao comércio e úteis para aumentar as receitas do governo. Seus interesses diziam principalmente a respeito da expansão marítima. Eles não tinham uma intenção assim tão aguçada pelo território, pela terra em si, por conquistar novas terras. Porém, em 1339, a marca trevisana foi dedicada a Veneza, cedida pelos Scaliger e família de Verona à Serenissima após a vitória da Liga Anti-Scaligera, constituindo a primeira possessão do continente. A partir daqui, Verona fazia parte da República de Veneza. E aí nós temos de 1393 a 1438, Veneza administrando Rovigo como penhor por um grande empréstimo concedido a Nicolò III d'Este, de Ferrara, e em 28 de abril de 1404 ocorreu a dedicação espontânea de Vicenza, sitiada pelos paduanos. Então vocês veem, Verona foi entregue, Rovigo também, Vicenza também, uma rendição espontânea, uma dedicação, porque eles não se renderam. Então, em 18 de maio de 1404, Belluno também se entregou espontaneamente ao domínio da República. Em 24 de junho de 1405, ocorreu a dedicação de Verona, que ocorreu ali diante do avanço das tropas venezianas, ajudadas em parte pelo povo. Então, as coisas foram sendo feitas de um modo até muito, às vezes, natural. Bom, eu tinha me enganado antes, o primeiro que foi cedido foi Treviso, tá? Agora sim, Verona. E assim, o que ocorre é que após a guerra de Pádua travada contra os Carraresi em 19 de novembro de 1405, as tropas da República de Veneza entraram em Pádua também, após um cerco que durou mais de um ano. Veneza, de repente, se viu dona de todo o Vêneto até as fronteiras com o Friuli e a Lombardia. Com a queda de Udine em 7 de junho de 1420, após uma defesa extenuante, a pátria do Friuli foi anexada também à República de Veneza, até o Friuli fazia parte da República de Veneza. E então, no final do século XIV, após a paz de Turim, para contrariar os objetivos expansionistas do Ducado de Milão, a República de Veneza contratou companhias mercenárias lideradas por famosos capitães, como Gattamelata ou o Carmagnola, levando a expansão para o Ocidente. Sob a liderança do Doge Francesco Foscari, a República de Veneza conquistou parte dos territórios lombardos. Bem, para contrariar o poder de Milão, a República de Veneza conseguiu chegar a um acordo com Florença em 1425 e em 1433, que houve ali a Paz de Ferrara, o Filippo Maria Visconti foi forçado a ceder Brescia e Bérgamo, e com a Paz de Cremona, em 1441, foi forçado a ceder outras terras, também graças às intervenções do capitão mercenário Scaramuccia de Forlì. Com a Paz de Lodi, que aconteceu em 1454, Francesco Sforza reconheceu a fronteira vêneta em Ada, perto de Milão, onde permaneceu quase inalterada durante séculos. Nessa ocasião, a República de Veneza teve ao seu serviço o líder Bartolomeo Colleoni como capitão-general, a quem homenageou com um famoso monumento equestre que está lá, em Veneza, na cidade de Veneza. Durante os acontecimentos da Guerra do Sal, de 1482 a 1484, a República de Veneza conseguiu arrancar de modo definitivo a cidade de Rovigo e o entorno, enfim, a Polesina, do Ducado de Ferrara. No auge do seu poder, a República de Veneza controlava grande parte da costa do Adriático, muitas das ilhas do Egeu, incluindo Creta, e estava entre as principais forças comerciais do Oriente Próximo. O território da República na Península Italiana estendia-se até o lago de Garda, o rio Ada e também a Ravenna, de onde conseguiu influenciar a política das cidades da Romagna, por exemplo. E aí, no início do século XVI, a República era uma das principais potências europeias. A riqueza do comércio e a capacidade de diplomatas e comandantes militares, entre os quais se destaca Meleagro de Forlì, que era considerado um dos melhores capitães que serviram à República, bem como a boa administração, colocam-na num patamar superior aos demais estados da época. Pois bem, vejam que foi um processo gradual, mas um processo sempre muito progressivo da República de Veneza,
para conquistar a sua glória. E claro que quando a gente fala sobre a expansão marítima, o estado do mar, foi algo sim muito desejado pela própria República de Veneza, e já o estado de terra muitas vezes foi uma consequência, né, que surgiu ali, não é que foram coisas tão pensadas assim, nós temos que expandir para a terra, mas as coisas começaram a vir, então eles viram e fizeram um bom proveito daquilo, tá bom? Então, basicamente essa é a história de Veneza, um pouco antes de ser a República de Veneza, e todo o seu trajeto que depois se traduz na glória da República de Veneza. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já te convido para fazer parte, é claro, da nova turma de Língua Vêneta. Começamos em maio, as inscrições já estão encerrando. Aproveita a sua inscrição, porque depois, né, a gente não sabe quando abre, se abre. Então já aproveita aí e faz parte da turma. E, claro, faz parte também da nossa comunidade. Também está escrito aqui no livro do Evangelho de São Marcos, o Vêneto que não fala Vêneto não é Vêneto. Então é difícil, né? É difícil às vezes as pessoas entenderem isso, mas a partir do momento que entendem, geralmente é quando elas aprendem o Vêneto, quando começam a fazer o curso e a falar Vêneto também com outras, né? Com os nossos amigos lá do Vêneto. Então, finalmente, elas começam a entender, né, algo que antes era só uma busca por cidadania italiana, né, viver na Itália, sei lá, na sua aposentadoria, coisas que são muito materiais, assim, que, né, parece aquela coisa que não diferencia nada de alguém que, sei lá, de um brasileiro qualquer que só quer uma vida boa em algum canto, né, e quer aproveitar enfim, as coisas dos outros, né? Não é disso que se trata. Isso aqui é a nossa cultura, é a nossa terra, já é nosso. Nós temos que proteger, nós temos que valorizar e nós temos que perpetuar a nossa cultura, que começa com o nosso idioma. Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau, Strucon, e viva São Marco! Ó, amanhã, dia 25, é dia de São Marcos. Dia de São Marcos, fique atento. Tchau, tchau, Strucon.